Eu quero fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Falando sobre as pragas, aqueles 7 anjos com as 7 pragas, não é certo? E nos diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. É o Megido, é o monte. O Amargedon é a continuação da planície Gisel, é um lugar muito estratégico. Como disse Napoleão, seria o melhor lugar do mundo para se travar batalhas. Então fica logo acima, ali está o Monte Carmelo, onde Baalias desafiou os profetas de Baal. Então, que o Senhor nos abençoe. Do que eu vou, sentai-vos, do que vamos tratar nesta manhã, falar um pouco, mas sempre procurando nos basear ao máximo dentro do conhecimento que Deus tem nos alcançado pela Bíblia e a gente balizando sempre naquilo que Deus falou pelo seu profeta, o irmão Branham. Eu prefiro tomar o que disse um profeta de Deus, um mensageiro para a era, do que tomar um teólogo, do que tomar minhas próprias ideias, minhas próprias interpretações, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos a seus servos profetas. Esta é uma posição divina. Antes de qualquer coisa, Deus avisa, Deus mostra. E o canal que Deus faz isto sempre é através de seus profetas. Não é outro canal. Os outros podem ser usados, bem, tudo bem, mas se quer acertar na mosca, siga o que Deus falou através do seu canal. Amém? Antes de entrar sobre as 7 visões que vamos estudar nesta manhã, estudar não, você já conhece, vamos passar de um modo mais detalhado. Nós temos que saber sobre esta última batalha. Quando diz que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, o rio Eufrates era onde havia o rio Eufrates e o Tigre, né? O Jardim do Éden estava por ali. E hoje, quem ocupa aqueles lugares, as nações que ocupam aqueles lugares ali, é o Iraque. É o Iraque. A antiga Babilônia se estabeleceu ali. E o rio Eufrates, ele era uma barreira natural
para proteger as outras nações, Israel, Síria e assim por diante, e mesmo Egito. Mas aqui era preciso que atravessar o Eufrates. Por isso a Bíblia usa essa linguagem, que secou-se o rio Eufrates. Para quê? Para que atravessasse. Não quer dizer que o rio vai secar. Hoje existem capacidades, né? Mas para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Quer dizer, os reis ali do Oriente Médio, os governantes. Então nós vemos que há um papel muito destacável nessa situação. Quando vocês sabem que o Oriente é dirigido pelos seus governantes, são muçulmanos, são radicais, a maioria deles, e todos, por não dizer, têm sua reserva contra o Ocidente, contra todos. São os filhos de Ismael, em outras palavras, que a mão deles é contra todos e a mão de todos é contra eles. Mas haveria de preparar esses demônios, esses espíritos que manifestou-se, haveria de preparar, entende? Chamar o povo para o mundo para a grande batalha, a batalha do Amargedon. O Amargedon, na verdade, esta é a última batalha. A primeira batalha foi nos céus entre os anjos, Miguel contra Lúcifer e os demônios. E estes foram arrojados aqui na terra e a batalha aqui, ela segue. Como aprendemos da mensagem, a maior batalha jamais pelejada, individualmente ela é travada dentro de cada um, seus pensamentos, o bem, o mal, seus sentidos e aí por diante. Mas a última batalha terrestre, aqui, essa última batalha, é o Amargedon do lado de cá. Vamos dizer, é a batalha entre o bem e o mal. E com esta batalha do Amargedon, vai se encerrar o domínio de Satanás, que ele tem dominado a terra por 6.000 anos. 6 é o número da criação, é o número do homem, foi feito ao 6º dia, e ele tem dominado a terra durante esses 6.000 anos. O 7º nós o chamamos de o milênio, que é o sábado, é certo? O sábado da terra, quando esta vai descansar. E nesta batalha o diabo será preso, será vencido. Vocês poderão ver que no final desta batalha, Apocalipse 19, Cristo virá com seus poderes, né? Com seus eleitos. E deixa-me ler para você, já que estamos numa escola dominical. A minha grande batalha é o tempo, sempre foi o tempo. A gente quer ser, como diz, um tiro mais curto e termina sempre ficando mais... Capítulo 19, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome do qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Cavalo é uma besta, representa poder. Mesmo quando a Bíblia fala sobre a besta do Apocalipse, representa um poder. É um poder. Não quer dizer que tem que aparecer um monstro por aí. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra. É uma batalha aí, a besta e os seus aliados, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que a receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Você já sabe que é essa imagem, né? Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isto, irmãos, é a última batalha. Será no final do período da grande tribulação, a qual irá durar, segundo as Escrituras, 3 anos e meio. Será uma batalha. A batalha conhecida como a Batalha do Amargedon. É o que nós chamamos a Terceira Guerra Mundial. E isso vai ser agora? Não sei. Mas que estamos cada dia mais pertinho dessa coisa, estamos. O Amargedon, essa batalha, ela põe fim ao tempo dos gentios. Vocês sabem que o tempo dos gentios começou justamente com Nabucodonosor. Foi representado naquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, coxas, as pernas de ferro. E o importante é que o ferro desceu até os dedos, era de ferro, aonde estava o barro, que hoje significa, estão juntos, mas não se mistura, nos diz a Bíblia em Daniel 2, né? Hoje o mundo só tem o quê? Politicamente falando, esquerda e direita. Esquerda e direita. Não é isso? Os governos são governos voltados ao socialismo
que antigamente era o terrível comunismo, mas hoje ele é o socialismo de um modo mais brando, versus o capitalismo versus socialismo. O mundo é dirigido vamos dizer, pelo exemplo americano, que por sua vez tomou a natureza de Roma, que é ferro, e nós estamos no mundo democrático, e a verdade é que o ferro continua até hoje. Aí estamos, e surgiu o comunismo, que hoje é mais conhecido como socialistas. O que é o capitalismo? É a administração incentivo próprio, vamos dizer, privado. A economia é liberal, é livre. Enquanto o socialismo, o Estado quer segurar, quer prender, como faz ali na Venezuela, e aí, como faz também Bolívia, Chile, agora Argentina, e o Brasil já passou por isso, por um partido que tentou impor o socialismo na sua essência, e está prometendo retornar. É a mistura do capital livre com o Estado ingerindo e se intrometendo. Eu, particularmente, penso que o Estado ele tem que providenciar a segurança dos meios básicos, água, luz, esgoto, não querer vir administrar como você cria os seus filhos e que se ingerir e te empurrar de goela abaixo, que você tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, entende? Mesmo essa podridão aí, moral. Não. Isso sou eu, é a minha opinião, tenho todo o direito de manifestar minha maneira, minha opinião, você tem também. Então, o Amargedon é o final do tempo dos gentios. É o final. Agora, se você ler o quarto selo, ele está atrelado a este Amargedon também, a essa grande batalha, porque o quarto selo é a junção dos três primeiros: cavalo branco, representando o anticristo, como o diabo começou a cavalgar no início das eras. Depois veio para o cavalo preto, comércio, vermelho, sangue, quando aquele sistema romano, aquele espírito do anticristo se encarnou. Agora ele já podia ter uma espada. Antes era só um arco sem flechas, mas agora é diferente. É onde houve perseguições e morte de milhões de pessoas que discordavam do sistema romano, porque o sistema religioso romano ocupou o lugar da antiga Roma imperial. Por isso, a Escritura diz, a besta foi ferida de morte, reviveu, e assim estamos, né? De modo tal que a junção do cavalo dessas cores, branco, preto e vermelho, vai dar um baiozinho, um baio. E no quarto selo recebe o nome de morte, nos três antes não. E é justamente nesse período do quarto selo, quando se manifesta a besta, o homem do pecado, como diz a Bíblia, o filho da perdição. Vocês vão ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo fala bem claro sobre estas coisas. Então, esta besta
ela terá os seus aliados, é o poder. Olha bem, não quer dizer que é só um homem. Não, esse homem de Apocalipse 13, que tem um número, que número? 666, ele representa este domínio, ele tem a coisa na mão. Por quê? Não, vocês estão vendo, a coisa, a inflação está pegando e vai pegar, Bem, tem que acontecer isso para que caia esse sistema baseado no crédito, para voltar ao sistema, o lastro do ouro, baseado nesse metal. E o próprio irmão Branham diz que o ouro voltará a seu lastro ainda. Então tem que cair esse sistema hoje, que é baseado em quanto vende, em quanto pode produzir, isso e aquilo, é onde as nações industriais se destacam e as demais ficam para trás. Eu sei que vocês, a maioria, não entende disso, mesmo eu entendo pouco. Muito pouco. Mas é isso aí. Nós tomamos o que diz o mensageiro, olhamos a Bíblia e você vê que as coisas se casam. Por isso, foi chamada cortina de púrpura. Roma, representando esse sistema. Porque na hora que tudo cair, para quem o mundo vai recorrer? Para quem tem o ouro. É Roma, e eu acho que eles vão dar de graça. Eles não têm arma, mas eles vão usar os que têm. E será, vamos dizer, de um modo tão, irmãos, tão, penso eu, discreto, que ninguém pode ver, porque hoje ninguém dá bola para a religião, mas dá bola para o dinheiro. Aí que está o problema. Veja se é alguma religião que é muito maior do que a Igreja Católica, como os budistas, os indianos, religiões pobres, mesmo muçulmanos, se alguém dá bola para eles. Mas para quem tem condições financeiras, isso dá, porque o mundo da política, ele é regido por interesses financeiros. Por exemplo, vocês viram agora que a América cortou, não quer mais o petróleo da Rússia, porque eles quase não dependem dali. E quem diria que a bandeira americana estaria ao lado da venezuelana? Porque a Venezuela tem o petróleo, eles simplesmente já tinham combinado, e Venezuela e o Maduro está com um sorriso aqui. O bigode ficou grande, né? Agora vai ter mais dinheiro, mais petróleo. Vai vender para a América, porque eles já vendem e vão vender bem mais. Vão substituir a Rússia. E aí, por diante. E até o Irã, que é um arqui-inimigo, está nessa linha também. Vamos deixar isso aqui. Essa é a cortina chamada de púrpura, que o irmão Branham diz. Você não deve temer o comunismo. A Bíblia nos diz que Roma é que conquistará o mundo, essa cortina de púrpura. Nós temos a cortina de bambu chamada, que é representada, que é vista na China, mas as escrituras não falam nada sobre eles. As escrituras somente marcam aquilo que é do interesse. Então, vemos, amados, que apesar do mundo estar dividido em direita e esquerda, ferro e barro, mas o Armagedon será uma guerra muito rápida. É como disse o próprio Putin, que é uma guerra sem vencedores. É uma guerra sem vencedores.
porque tanto um quanto o outro tem essas armas terríveis, e ninguém vai sair imune dali. Agora, o irmão Brana, na mensagem, eu vou pegar essa mensagem, cadê as eras da igreja? Está aqui. Ele fala sobre as eras da igreja. Nas eras da igreja, quando ele fala sobre quando começou a era da igreja, em 1906, Laodiceia, e ele pessoalmente dá o seu ponto de vista. Ele mesmo diz, Deus não me falou nada disso, mas eu ponho isso como sou eu, né? Igual Paulo dizia, digo eu, o homem, não o Senhor. Ele diz que por volta de 77 já passou há muito tempo. Mas ele diz, isso não é uma profecia, porque se fosse assim, diz o Senhor, teria acontecido. Mas é uma predição pessoal dele. Mas não temos que preocupar com 77. Isso nem temos que querer encaixar alguma coisa como 77. E o profeta ele diz o seguinte, ele diz, eu baseio essa predição em 7 visões maiores e contínuas, que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. O irmão Brana havia começado o seu ministério, ele era um jovem de 24 anos, quando ele alugou uma tenda para ter esses cultos especiais durante 2 semanas. E quando eles estavam tendo uma reunião ali no salão maçônico, ele diz, o Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos naquela manhã e divulguei a revelação do Senhor. Ele falou para a sua igrejinha, né? Então, são 7 visões que teria que ter seu cumprimento antes da volta do Senhor. Agora você pode dizer, qual volta? Eu creio que é a segunda, porque são 3 as vindas de Cristo. A primeira já se cumpriu, foi quando ele veio ao mundo e morreu, para nos salvar. A segunda é a que estamos aguardando ele vir até os ares. Os mortos ressuscitarão e os santos que estão vivos serão transformados e juntos subirão para encontrar com o Senhor nos ares, para dali ir a bodas do Cordeiro, que vai, durante esse período das bodas, a terra estará na grande tribulação, passando a sua tribulação, que irá iniciar justamente, vamos dizer, quando virá aqueles 2 profetas de Apocalipse, e eles produzirão, chamarão a seca, chamarão a fome, chamarão as pestes, fará o que quiser. E no final dessa tribulação, nós temos a terceira, essa batalha do Armagedon, e a terceira vinda do Senhor Jesus, quando ele virá para estabelecer o seu reino. Aquela pedra que Nabucodonosor viu, que foi atirada sem mão, aonde ela bateu naquela estátua? Nos pés, não foi na cabeça, nem no peito, foi lá embaixo, no último reino, domínio, é o qual estamos vivendo nesse tempo. E esmiuçou tudo
acabou com tudo, e aquela pedra se tornou uma grande montanha. E Daniel disse para Nabucodonosor: o Deus dos céus te faz saber que após este reino, assim como você viu aquela pedra tirada de Semão, ele irá levantar um reino eterno que não terá fim. Olha bem, será a partir do milênio. Este reino eterno é o reino de Cristo. Jesus foi conhecido como Filho do Homem quando estava aqui na carne. Hoje ele é conhecido como Filho de Deus. Mas depois, para Israel, ele será conhecido como Filho de Davi, que irá reinar sobre a casa de Davi. E isso na terceira vinda. Mas quais são as 7 visões? Primeira, ele diz assim: a primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia com a sua passagem, os seus passos, né? O que levou Mussolini? Quem era esse tal de Mussolini? Ele era o ditador da Itália. Ele havia subido no poder da Itália no ano 1922. E ele defendia um governo centralizador, uma ditadura, para regular a vida do povo. Quer dizer, ele era contra as liberdades. E ele conseguiu levantar a Itália, que estava em caos, que havia vindo da Primeira Guerra, né? Estava em caos, a economia, uniu a Itália. Ele que fez o pacto com o Vaticano, com o Papa, porque antes o Papa queria dominar tudo, daí falou: não, você fica nesse cantinho aqui, dentro de Roma, daqui até naquele quadro, aquela, é o que se chama Vaticano. É um país, um estado dentro de outro estado. Esse acerto foi Mussolini que fez. E Mussolini se tornou tão popular, se tornou um exemplo para muitos governantes do mundo. Aqui na América Latina, nós tínhamos, depois houve Getúlio Vargas, que foi um ditador. Então, pela América Latina, por várias partes do mundo, ele havia se tornado muito popular. Mas todo ditador, ele é um perigo. Ele é um perigo. Ele pensa que ele não erra, não falha. Tem que mostrar ser o Führer, né? Então, o que fez naqueles tempos, o mundo estava partilhado, a África fatiada, entre França, entre Inglaterra e mesmo a Alemanha. E Mussolini olhava e não via por onde podia ter suas colônias. Ele falou: vou pegar aquela Etiópia. A Etiópia era a pátria daquela rainha de Sabá. Lembra? País pobre, miserável, super vulnerável, e não demorou, Mussolini invadiu a Etiópia. Eu não sei bem o ano, se foi em 1938, eu sei que ele logo invadiu a Etiópia. E aqueles nativos brigar com lança, com forcados, que é coisa de lavoura, ora, foi um massacre, e ele dominou. Então, a primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações e alguns ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim.
Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível com seu próprio povo virando-se contra ele. Isto aconteceu exatamente como fora dito. Quer dizer, os italianos se revoltaram quando Mussolini fez parte do eixo, se uniu à Alemanha e ao Japão, era chamado eixo, para lutar contra o resto do mundo. E claro que a coisa não foi bem, e o povo não foi gostando. E terminou o quê? Prendendo Mussolini e o liquidou. Eu não estou contando pormenores sobre isto, mas a visão dizia que ele seria pendurado em um posto de gasolina, né? Com sua amante de cabeça para baixo. Quer dizer, o povo revoltado o mataria. E isto aconteceu quando? Eu não estou bem certo se foi por 44, 45, mas aconteceu. A segunda visão dizia que um austríaco chamado Adolfo Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele envolveria o mundo em uma guerra. Isso aconteceu. Aconteceu quando Paul von Hindenburg, que era o presidente alemão, colocou Hitler, que era dirigente de um partidinho pequeno chamado nazistas, no ano 32, por aí assim, para 33, Hitler passou a ser o chanceler. Hoje nós chamamos primeiro-ministro, né? Porque quem na verdade governa é o ministro. Na Inglaterra temos o rei, mas quem governa é o ministro, através do parlamento. E Hitler simplesmente foi crescendo e foi armando a Alemanha, que havia sido vencida na Primeira Guerra, e foi quebrando os pactos, foi armando e pagou as dívidas e fez como fez, e fez da Alemanha uma nação a ponto que ela poderia aguentar uma guerra. E ainda bem que a guerra estourou antes, irmão Daniel, porque a bomba atômica começou a ser estudada pelos cientistas de Hitler, e eles estavam bem avançados nisso. Calcula um louco com isto na mão. E nessa visão, ele diz que foi mostrado que os americanos tomaram uma boa sova, perderam muitos homens, na linha Siegfrieds. Você diz, que linha é essa, pastor Febrônio? Na Primeira Guerra Mundial, os alemães fizeram, ligados à França, ali a um lado, essa linha de defesa, casamatas, concreto, uma linha muito forte, para não deixar os ocidentais, a França, a América e a Inglaterra invadir. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra travada em trincheiras. E do lado francês fizeram a linha Maginot. Maginot, uma coisa assim, mas eu não sei pronunciar essas palavras. E quando os americanos foram para entrar na terra, na Alemanha, vocês veem isso, documentário, até presencia essas batalhas, que morreu muito americano.
ela mostrou a linha Siegfried e como nossas tropas teriam grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. Ninguém sabe bem o que houve com ele, mas é que ele se suicidou, a verdade que ninguém sabe do corpo dele e aí por diante. Há muitas conjecturas, mas ele chegou a um fim misterioso. Alguém pode dizer, bem, essa visão aí era de coisas que já existiam. O comunismo já existia, o fascismo já existia, e o nazismo cresceu ali. Então, para desmoralizar, dizer que não é verdadeiras, que não era de coisa de um profeta. Mas eu pergunto, já existia a invasão de Mussolini pela África? Não. Havia já estourado a Segunda Guerra? Não. Hitler teria já tido um fim misterioso? Não, ele estava começando o seu governo, estava organizando ainda. Então, irmãos, você tem que olhar todo o quadro. Agora, há pessoas que decidem pelo lado da incredulidade. É uma opção. E só existe duas classes de pessoas no mundo, quem crê e quem não crê. Mas a pessoa é que elege se ela vai crer ou não, porque é a linha que chega até a sua alma. É o livre-arbítrio, você escolhe, você decide se você vai crer ou se você vai descrer. É claro que quem vai crer vai basear nas escrituras e em fatos, depois se comprova e a sua fé cresce. Enquanto que não crê vai basear em argumentos. E se você parar para perder tempo com argumentos de incrédulo, lembra-se disso. O diabo nunca perdeu uma batalha de palavras. É o maior sofista que existe. Então, temos as duas visões. A terceira visão foi na esfera da política mundial. Aquilo foi mostrado em Mombrana, como a Europa como lençol, sendo dividido e as fronteiras mudadas, e que haveria 3 grandes ismos. O fascismo, como eu disse, já existia com Mussolini, o nazismo que passou a começar ali no tempo dessa visão, estava iniciando o nazismo com Hitler, e o comunismo já havia desde o ano 1917, quando Lenin derrubou o czar da Rússia e estabeleceu o governo dos proletários, né? Dos trabalhadores, quer dizer, o comunismo. Mas aqui diz o seguinte, que o nazismo, os 2 primeiros, seria absolvido pelo terceiro. Hoje não temos mais nazismo e nem fascismo. E até mesmo o comunismo, que nasceu na Rússia, já não existe mais. Lá existe o socialismo. Ainda existe algumas, como diz, uma coisa histórica aí, pré-história. Coreia do Norte, que guarda o comunismo, Cuba, e a China, que tem a coisa mista. Mas é dirigido pelo Partido Comunista. É uma ditadura também. Que Deus nos guarde, a pretensão da China é ser a potência mundial. Se for a potência mundial,
algum dia, coitado do mundo. Eles vão chupar até o tutano do povo. Se eles exploram até o povo deles, escravizam o povo deles, calcula se não vai levar o nosso soja de graça. Aí está. É uma ditadura. E o mundo está por mudar as coisas. Mas nessa terceira visão, a voz advertiu: observe a Rússia, observe a Rússia. Mantenha seus olhos no rei do norte. Quer dizer, olhe a Rússia. A Rússia é um país ali na Ásia. Tem uma pequena parte que chega até a Europa. Mas a Rússia é um país cheio de povozinhos que, por um lado, muitos desejam a sua independência. Isso é a Rússia. E a Rússia foi o maior país do mundo. Se eu não me engano, é o dobro dos Estados Unidos, do Brasil, e até passa. Mas a maioria dele é congelado. É congelado. É um país que tem 140 milhões de pessoas, enquanto nós temos 200, lá vai coisa. E é um país de uma economia média. Ocupa o 13º ou 12º lugar, inclusive ao lado do Brasil. Eu pensava que o Brasil estava na frente, mas com os governos que tivemos anteriormente, o país decaiu da sua posição. Chegou a estar até em 5º lugar, mas se foi. Então, irmãos, não é uma grande coisa, mas o grande problema é que a Rússia é um país que aplicou ao armamento. É o país mais super armado. E a sua economia, tudo se voltou para o armamento. De forma tal que, agora igual, Ucrânia, que é um país ao lado, independente, soberano, só porque quis se ligar à OTAN, os russos não quiseram. Por quê? Eles não querem que a OTAN, o Tratado Atlântico Norte, que é formado por Canadá, Estados Unidos e mais, acho que são 30 países, rodeia a Rússia. Porque alguns já conseguiram, têm fronteira com a Rússia, como Polônia. E o Putin não quer. E eu não digo que ele esteja certo, mas a OTAN é uma organização puramente com vista militar. Com vista militar. Ele tem sua visão, mas ele terminou invadindo, porque ele não quer que a Ucrânia entre para a OTAN e coloque mísseis e armamentos ali na sua fronteira. Quer dizer, que vocês fiquem como um tampão. Antes de chegar a mim, tem que passar por vocês. Entende? Agora a voz disse, observe a Rússia, observe. Por várias vezes ela falou, o rei do norte. O rei do norte. Então, nós devemos, como todos estamos um tanto atentos, de ver o que é que a Rússia está fazendo e o que ela vai fazer. Porque esse seu governante, Putin, quando entrou ali, creio que no ano 2000 para 2001, Yeltsin, que era o presidente russo, simplesmente renunciou e apresentou Putin como um melhor, mais bem preparado governante. Ninguém dava muito tempo para ele parar no poder. Mas ele disse que ele quer restaurar a Rússia, o seu velho império, como nos dias da União Soviética,
quando eles dominavam todos aqueles países ao redor. E aí está. Geórgia, que é um paísinho pequeno, tentou ligar, ele tomou. Oeste também. E o que mais? A Ucrânia, pau neles. Então, veja vocês, ele é uma pessoa que tem uma visão nesse sentido e não abre mão disso aí. Desculpa eu estar entrando, tomando tempo de uma coisa assim, mas é que isso, olha a Rússia. Vocês viram como eles querem que a Ucrânia, eles aceitam um acordo de paz? Se você se ajoelhar, se você pedir misericórdia, eu vou ver se eu vou ter misericórdia. Tem que fatiar o país, já tomamos uma parte, tem que mudar a Constituição, vocês têm que desarmar, vocês é isso, é isso, é isso. Quer dizer, colocou situações que não tem como aceitar. Não tem como aceitar. Se fosse você o presidente daquele paizinho, e não é um paizinho qualquer não, a Ucrânia é um dos maiores, acho que é o terceiro, sei lá, país da Europa, o maior. E é onde é chamado celeiro da Europa, suas terras negras super férteis. Ali é onde produz o trigo, o milho. Então tem um impacto. E você pensa que não vai pagar mais pelo seu pãozinho agora? Tudo vai, porque a economia está globalizada. Mesmo que nós temos petróleo para vender para outros países. Igual com essa, a Petrobras vai vender petróleo para fora. Você diz, mas por que nós temos e... É porque o mundo está amarrado em um sistema. Por isso que a energia elétrica é caro. Por quê? Nós temos nossas usinas. Foi gasto para fazer, mas não há gastos a mais. A água faz girar as turbinas. Por que temos que pagar? É porque tudo está amarrado, irmãos. A economia se globalizou. O petróleo sobe, sobe nossa gasolina. E olha que sobe como foguete, mas para descer, quando a coisa cai um pouquinho, desce como pena, e nem desce. Vocês sabem. Então, o mundo está enfrentando a maior crise inflacionária. O dólar mesmo caiu, a América, por mais 40 anos, não sofria essa inflação. O mundo inteiro está sofrendo. Agora, o que é inflação? É muito dinheiro na praça. Tiveram que fabricar muito dinheiro para enfrentar a Covid. Quer dizer, muito papel na mão do povo. E você pode ver que as fábricas, como pararam, um tanto, devido ao lockdown, né? Não tem nem matérias para atender a demanda. Por isso que sobe. A inflação vem por aí. Por isso que a coisa... Hoje, você quer uma peça de um carro? Eu tive que levar o meu carro, porque... Vocês orem por mim. Eu já, de vez em quando, eu durmo no volante. A terceira caminhonete é a terceira vez que eu dormi, a terceira vez que eu bati. Saí fora da estrada. Quase matei a Jandira e a minha irmã de medo. Então, tivemos ali, não foi coisas graves, coisas rápidas. Mas para conseguir aquela peça, você tem que, esperar meses, às vezes, porque as fábricas não têm, eles haviam parado, entende? Com esse tal lockdown, e o Bolsonaro dizendo, trabalha, vamos morrendo, mas vamos trabalhando, vamos indo. Mas pararam de vez, e agora?
Por isso que há essa escassez. E quando a oferta é pouca e a procura é muita, é claro que os preços sobem. Você pode dizer, é o governo, é o governo. Irmãos, todos os governos estão atados à política internacional, a este sistema globalizado. E vai globalizar muito mais ainda, a tal ponto que quem não tiver lá dentro não vai nem comprar e nem vender. É ou não é o que diz a Bíblia? Nós já falamos essas coisas em outras mensagens, outras escolas dominical. Se tem uma coisa que eu não gosto, realmente, isso sou eu, é quando alguém chega e diz, pastor, o senhor nunca falou disso. Às vezes a gente já está com o dente caindo de tanto falar. Daí eu tenho que dizer, você nem vem na escola dominical, você nem acompanha culto, você nem lê mensagem, você nem vê. Porque uma coisa é, nós temos, pela graça de Deus, eu, pastor Daniel, nossa gente, nós temos procurado pôr tudo em vossas mãos. A responsabilidade é sua. O senhor nunca falou isso. Vem alguém lá, eu escutei alguém, um pastor pegou, falou. Isso sim, falou. Às vezes a pessoa está aqui, ouve falar, mas não ouve nada. Tem ouvido, mas não escuta. Não está dando atenção suficiente. E julga que é o ministério. Me diga alguma coisa dentro da mensagem que eu não tenha trazido para vocês, da Bíblia que eu não tenha trazido, tentado, mostrado. Se não é completo, mas estamos lutando para chegar ao melhor possível. Então, a terceira visão ali no aparecimento dos ismos, que ia ficar só o comunismo, a voz disse, observe a Rússia, quer dizer, fique de olho nela. E o que é que estamos vendo? Nunca o mundo foi ameaçado com armas nucleares como foi ameaçado, desculpe a minha expressão, por esse cachorro doido da Rússia. Mas se Deus o levantou ali para alguma coisa, eu penso que todo governo, eles são levantados para um propósito. Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te crucificar, ou isso, aquilo? Jesus disse, você não teria nenhum poder se o Pai não te desse. Quer dizer, todo governo tem que passar e deixar a sua marca. E toda marca é o andamento daquilo que tem que chegar a uma conclusão final. Seja Bolsonaro, seja quem vier mais para frente, entende? Todos vão simplesmente colocar mais um tijolo na construção. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viria após a Segunda Guerra Mundial. Então, mostrou através, não falou nada, a quarta visão, mas mostrou um carro tipo Fusca, né? Um carro mais arredondado, como é hoje. Porque antigamente os carros eram tudo quadrado. Quadrado não, é retangular. Quadradão, né? Aqueles carrão. Mas a aerodinâmica veio mudando. Quer dizer, mostrando a mudança tecnológica, um avanço tecnológico. A tal ponto, irmãos, e ele diz aqui, que era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma bolha plástica, que estava percorrendo belas rodovias sob controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo
para se entreterem. Você gosta de olhar na internet? Olha os tipos de carro que já existe. Até táxi. Táxi. Na Inglaterra, você toma um táxi, não tem motorista, põe ali o destino e ele vai. Eu longe de uma coisa dessa. Se com o motorista já é ruim, né? Então, tudo pelo GPS, tudo. E a previsão é que até o ano 30, segundo o comentarista, nós vamos... Cada dia que vai saindo, os carros estão mais, vamos dizer, cheio de tecnologia e assim por diante. A gente não entende, gente velha não entende dessas coisas ali. Se eu entendesse, eu não teria saído fora da estrada, porque o meu carro, ele avisa quando você está saindo. Mas está desligado, eu não sei onde toca, né? Não sei onde mexe. Então, a coisa cada vez mais moderna, mais moderna. E os carros do futuro é isso mesmo, não só os carros. Hoje temos os aviões, os drones, tudo. E aí vai. O avanço, o que quer dizer? Que depois da Segunda Guerra haveria um grande avanço tecnológico. Antigamente, de uma invenção a outra, demorava séculos. E veio diminuindo, diminuindo, diminuindo. No ano 60 e pouco para cá, era a distância de 5 anos. Hoje, como eles dizem, você cria hoje uma coisa hoje, amanhã você já está suplantado. Bill Gates falou isso. Por quê? É tanta novidade. Eu vou fazer uma crítica, e tem gente que vai atrás de tanta novidade, se endivida atrás de novidade. Saiu o computador, aliás, o celular, acho que o último é o 11, ou já saiu o 12 ou 13? Hein, Mac? 13? Barbaridade. Se eu não entendo o meu, acho que é 4 ou 5. Calcula vocês. Tem que vender o meu, porque o meu, vamos dizer, é 12, é velho, e eu preciso de um 13. Só porque mudou ali, tem uma coisinha melhor. E endivida e paga um pressão. Irmãos, pense bem. Será que o teu não atende satisfatoriamente? Precisa sair aí com tênis mostrando que esse é o lançamento de agora? Que esse é o iPhone do momento? Que essa é a roupa do momento? Será que a roupa que você se veste não cobre a tua nudez? Tem que ser da marca tal. Você faz propaganda para aquela marca e não recebe nada. Paga muito mais caro para fazer. Se marcas dependessem de mim, estava todas falidas. Estaria tudo falida. Todas elas falidas. Então, esta foi a visão. A quarta visão, né? A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. A coisa sempre, mas desculpa, vem pela queda. A queda sempre vem, é vista na mulher. O profeta diz, você quer ver como as igrejas estão? Pare numa esquina e olhe as mulheres. É o estado espiritual perante Deus, porque mulher representa a igreja, o estado da igreja, né? O que é que deu nas mulheres? Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora do seu lugar com a concessão do direito de voto. Ele viu elas protestando, querendo votar, e cada dia querem mais e mais direitos, e não só mais direitos, elas querem mais do que direitos. Depois elas cortaram o seu cabelo, o que significa que elas não estavam mais sob a autoridade do homem,
mas insistiam em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, de nudez, né? Até que o último quadro que eu vi era de uma mulher nua, exceto por um pequeno avental do tipo de figueira, quer dizer, só cobrindo a região íntima. Com essa visão eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Pode ver vocês que as vestes, irmãs, hoje em dia, aqui eu vou parar, você não deve vestir a tendência da moda do mundo, porque é uma tendência sensual. Tem que usar roupa bem apertadinha, bem curtinha, sei lá o quê, e tem que usar um sapatão dessa altura, o salto, para que quando anda se requebre. É uma coisa sensual. Mostrando o seu corpo. Quando se assenta, tem que fazer da saia do vestido uma borracha, puxar. Uma cristã não precisa, para tampar os seus joelhos, fazer isso. Ah, mas vão me chamar de velha, vão me chamar de cigana, e sei lá quanto nome mais. Irmã, você tem que olhar, é o que Deus diz. Vão me criticar. Quando é que o mundo já aplaudiu, o diabo já aplaudiu os crentes? Nunca. É melhor entristecer o mundo do que entristecer a Deus. Mas o que se vê, irmãos, desculpa aqui, há uma tendência, a queda sempre vem por aí. Sempre estão forçando a cerca. O pastor tem que perder tempo, muitas vezes, falando isso, batendo contra isso. Pode ver que é uma tendência. E a mãe, muitas mães, como não podia fazer assim, permite suas filhas. Permite seus filhos. Os homens têm que viver aí com essas calças justas. Eu não sei como chama essas calças. Como é que é? Hã? Sling ou king, sei lá. Kines. Desculpa, calça mais feminada. Apertada embaixo e vem ali para cima. Desculpa a expressão, e o homem mostrando mais a sua matula do que outra coisa. Quando vai lavar os pés, nem sobe a calça. Toma vergonha, meu irmão. Vista roupa de homem. Peça calça tradicional, mas não se faz. Manda, ainda tem alfaiate, manda fazer. Você ainda consegue? Do que vem essa coisa apertada aí, embaixo é igual um cano de bota, apertadíssimo. Não, homem tem que ser homem. Não viver aí igual, desculpa a expressão, igual um viado, um efeminado. Não, homem tem que ser homem, tem que ter uma posição de homem. Esse negócio de viver aí com vozinha delicada e mãozinha, ora, ora, ora. E às vezes as crianças em casa começam a falar, filho, você tem que dizer, fala grosso, tu é macho, rapaz. Mãezinha, que mãezinha nada. Fala mãe. Essa coisinha toda delicada, não. Muitos pais são culpados deste estilo de seus filhos.
Por quê? Criou desse jeito. Sofrendo mais influência das meninas, das irmãs. Você tem que ajudar seus filhos. E aí? Bem, você sabe o estilo de cabelo de certos homens, estilo de brinco pelas orelhas. E hoje em dia, o que você se vê muito é a dita tatuagem. Desculpa, pode alguém aqui achar bonito, mas se tem uma coisa horrorosa é isso. Antigamente isso era sinal de banditismo. E as pessoas, mulheres, tudo se tatuam aí. Eu espero que você não queira sonhar com essa besteira. E quando vai fazer a ficha na polícia ali e tal, eles veem se você tem algum sinal para anotar. Porque a tatuagem não se sai assim. Quando terminou a Segunda Guerra, era fácil encontrar a polícia. Aliás, a turma da SS, o que mais cometeram atrocidades, eles haviam tatuado, a maioria, 2 S na nuca. Então, meu filho, é você. A pessoa se vende. E eu espero que isso não aconteça entre nossa gente. Tá, vamos parar com isso aí. Mas... Então, na sexta visão, a quinta visão é a decadência moral. E hoje vocês sabem essa decadência. Eu quero parar aqui e dizer uma coisa. Você abre a porta da sua casa para teu filho ou tua filha deixar o namorado vir dormir em casa? Vocês já viram que namoro hoje está se tornando sinônimo de vida íntima? É o mundo oferecendo isso. Você vai deixar a sua casa virar um cabaré? Abrir a porta de sua casa, o filho traz a namorada para dormir ali. Eu prefiro que durma aqui, porque lá fora está cheio de crime, cheio de ladrão, ou isso. Trazer esse espírito, você faz parte deste adultério. Porque um relacionamento, sem passar, pelo menos pelo civil, queira ou não queira, ele é pecado. É pecado. Ele é pecado. Mas eu casei com ela, eu casei com ele, mas vocês cometeram antes um pecado. Não estavam legalizados diante da lei e muito menos passou pelo ministro. Vocês estão vendo que a coisa tem mudado. Agora eu leio na minha Bíblia que Deus diz, eu sou Deus e não mudo. Tá bem? Eu não sei se você, pai ou mãe, permite isso. Eu não digo trazer ali a namorada, almoçar ou isso, mas pousar, ficar com cenas amorosas dentro da tua casa. Você tem que ter mais pulso. Na sexta visão, qual foi a sexta visão? Levantou-se na América mais bela e, no entanto, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a seção da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América devido a uma votação popular das mulheres. Quer dizer, irmão Branham não sabia com certeza
se seria um governo de uma mulher. Por isso ele pôs entre parênteses, provavelmente a Igreja Católica, porque mulher representa a Igreja. Eu sei que eu tenho visto aí pela internet, até mesmo pessoas lá de fora, famosas, apresentando aquela visão do irmão Branham sobre o levantamento de uma mulher na América, ela vestida de lilás ou isso. E essa atual vice-presidente americana, só porque ela se vestiu de lilás ou o que seja, pode ser que qualquer hora o homem ele bate as botas, né? E quem é que vai ocupar o poder? Mas acontece, irmãos, que isso eu vejo como isso sou eu, uma profecia dupla, como existe na Bíblia, muitas profecias duplas. Fala do natural, apontando o natural, e fala do espiritual. E a Roma tem realmente se levantado na América como nunca, imigrantes vindo de todas as partes. E hoje, metade do país estão seguindo a religião católica. E Roma está sendo sustentada mais pelos dólares dos seus membros americanos. E o próprio governo depende do ouro dela, do dinheiro, do aval dela. Então, nós vemos, irmãos, para mim, essa sexta visão, ela tem se cumprido. Deixa-me dizer aqui para vocês. Tudo tem que haver um paralelo. Por exemplo, nos dias de Elias, você via Elias, Acabe representando o Estado e Jezabel representando a religião, que era esposa de Acabe. É uma união mista. Nós vemos isso, foi quando Elias veio, condenou esse casamento, a idolatria a Israel, houve o desafio, liquidou com a religião deles e teve que correr de Jezabel. Quando chegou nos dias de João Batista, que era o Elias preparando para a primeira vinda de Cristo, nós vemos esse casamento ilícito entre Herodes e sua ex-cunhada Herodias, que ele tomou do irmão e agora era sua esposa. E os dois, eu queria ver essa cena, chegaram todos ali sendo paparicados por todo mundo. Vamos lá, nós somos crentes, vamos ouvir João Batista. É muito popular ele. Tiveram a humildade de ir lá na beira do Jordão. Irmãos, João Batista, quando olhou para eles, João Batista deu um elogio para Herodes, né? Que a nossa irmã Herodias saiu cascavelando de raiva. E aquilo custou a cabeça de João Batista. Te é ilícito viver com a mulher de teu irmão. Quem gosta de repreensão? Ninguém. Mas quem tem poder pode esperar a revidação. E em nossos dias, quando Deus usou o profeta Elias, que cremos ser o nosso irmão Branham, quem chegou ao poder na América? Um jovem chamado John Kennedy, católico, primeiro presidente católico americano, e sua esposa Jacqueline, que influenciou durante toda a sua vida nas modas, influenciou seu marido sempre, mas atrás de Kennedy, estava quem? Em figura, sua esposa, estava a Igreja Católica. O que fez Kennedy? Tirou a Bíblia das escolas, porque era ensinado a Bíblia. Eu sou a favor de que ensine a Bíblia nas escolas, não catecismo católico, igual fez o Lula com a Igreja Católica.
fazendo da Igreja Católica a religião oficial de nosso país. Que atraso! Que coisa horrível! Porque a Igreja Católica apoiou ele em seus movimentos, entende? Dos sem terras e trabalhistas e tanta coisa, e agora eles cobraram. Queremos voltar à nossa antiga posição, uma posição que Getúlio Vargas havia jogado fora. E se tornou, o Brasil é um país católico, documentado oficialmente. 85% de Rondônia são evangélicos, têm tendência evangélica. Ele não é mais um país, vamos dizer, leigo. Não, ele é católico. E quando se torna uma religião oficial, quer dizer, esse país se identifica com essa identidade. O que acontece? Essa religião pertence ao país. Tem que construir uma catedral? É dinheiro público. Tem que reformar alguma coisa? É dinheiro público. Se tornou uma propriedade do Estado, mas não é do Estado. Quem manda, desde quando Roma casou com algum Estado e que ela foi mandada? Ela sempre mandou. Conheça melhor a história. Veja o casamento de Constantino, que representa o Estado e a igreja daqueles dias. Como ele passou a choferar, a dirigir a igreja. Por isso, irmãos, esses dois poderes nunca devem se misturar. Nós, como civis, vamos lá, vamos cumprir nossos deveres, vamos dar o nosso voto, sim, vamos dar. Eu espero que você não vote em partido. A gente tem a internet, faça um levantamento. Aquele político que prometeu, teve o primeiro mandato e não cumpriu, esqueça dele. Que ele não vai cumprir o segundo, terceiro, quarto, não. Ele vai querer se aposentar lá. Olhe, vê, de entre os piores, escolha o melhorzinho. E um pastor nunca deva viver como um cabo eleitoral. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há algum político, ele pode pertencer à igreja, ele pode tomar da ceia, ele é membro, ele é um ser humano. Agora tem uma coisa, tua política fica de lado, para lá. Não vai querer cooptar os irmãos, o ministério, para te apoiar. E eles oferecem nesse tempo, oferecem muitas coisas, né? Construir igreja, pintar, oferece material construção, oferece isso. Se o diabo ofereceu o mundo para Jesus, Jesus não quis. Púlpito não é um lugar de um político subir e fazer seu discurso político, não. Se vem alguém que tem uma representação alta, nós temos o prazer de ter aqui alguém que nos representa, seja o prefeito, ou seja o presidente, ou seja quem for, está aqui, mas é aí. Tem que haver essa separação. Vocês nunca me viram eu fazer trabalho junto a vocês para que votem A, B ou C. Cabe uma orientação, mas não uma pressionar. Minha igreja tem 200 membros, então você tem 200 votos garantidos. Não se venda, meu pastor. Não se entregue, igreja. São dois poderes que têm que estar separados. A sétima visão, terminando, irmãos, a sétima e última visão foi onde eu ouvi uma explosão terribilíssima. A voz disse, olhe, e ele parou e olhou, e quando ele olhou, vocês veem isso em muitas outras mensagens, ele detalhando melhor cada visão.
Voltei-me para olhar e vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Quando a bomba atômica ela estoura, ela tem o urânio, né? Ela é feita de urânio ou de hidrogênio. Ela deixa as partículas radioativas, essa fumaça, que é pior do que o estouro. Quando estoura, desloca o ar, a coisa esquenta tanto que numa certos quilômetros incinera, queima tudo, seja 10, 15 ou 20 quilômetros aí, e quando aquilo retorna, por isso que você vê que ela forma aquele cogumelo. Aí vem com vento de 800 quilômetros por hora ou mais, vem acabando. E foi o que o irmão Brandt disse, ele diz assim: quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaça por toda a terra da América. Quer dizer, por toda a terra, aqui, acolá, lá, de norte a sul, leste a oeste. Mas eu não vejo que isso quer dizer toda a terra. Tudo virou, tudo zerou. Porque quantas milhares e milhares e milhares e milhares de bombas precisaria para fazer esse trabalho? Pensa se a Rússia joga a bomba na América e vai fazer isso, eles vão jogar em pontos estratégicos. Por certo, vai mirar os silos do inimigo em primeiro lugar. E acho que os americanos vão ver os mísseis sendo enviados e eles vão ficar quietinhos, sendo que eles têm muito mais. Tem navios, tanto um quanto o outro, submarino, carregado de mísseis com essas ogivas nucleares, que se desloca e pode ficar a vida toda no fundo do mar se quiser. Não fica porque o homem não suporta. Tudo tem seu endereço. Mas é só Rússia e América? Irmãos, deixa eu posso estar errado em muitas coisas, mas vocês viram que quando começou a primavera árabe, a queda dos ditadores do Oriente, Saddam Hussein e Gaddafi, como que o ditador da Coreia do Sul se protegeu? Se Saddam Hussein tivesse bomba atômica, eles nunca teriam feito isso, Gaddafi. Mas os baixinhos lá foram inteligentes, correu para fazer bomba atômica, mísseis que leva. Porque não adianta ter a bomba se não ter o míssil que leve. E hoje qualquer paizinho, por pequeno que seja, pode ameaçar qualquer potência. Israel se diz que eles têm a bomba atômica, e é um paizinho de nada. Quem é que vai enfrentar essa terrível arma? Por isso, irmãos, eu penso que ela só será usada quando o cara ficar pressionado e ver que não pode vencer o outro com as armas convencionais. E um cachorro preso, pressionado, ele fica valente. E nós vemos a coisa pressionando aí o cara da Rússia aí, que não tem mais jeito de apertar. Irmãos, minha mãe sempre diz, quando aperta muito com a mão, sai entre os dedos. A pressão tem que escapar em algum lugar. Nós estamos vivendo esta situação agora. E a minha oração é pelos inocentes
e para que Deus dê uma maneira para eles encontrarem um caminho de paz, porque ninguém lucra com isto. E nenhuma guerra da OTAN, uma guerra europeia da OTAN com a Rússia, é claro que a Rússia não tem altura para enfrentá-los e vai usar isso, esse meio. Nós queremos isto? Não, mas eu digo, se todas as outras visões se cumpriram, essa vai se cumprir. Quando? Não sei. Nós estamos vendo os tambores de guerra rugindo naquele mundo, e os pobres dos ucranianos combater tanque com um pulso, não tem armas. Receberam lá uma carguinha qualquer. E vocês acham que OTAN, América e todos eles vão pôr o pescoço pela Ucrânia? Besteira. Como eles já fizeram e muitas outras vezes entregaram, eles farão o mesmo, se tiver que fazer. Eles não vão arriscar. Agora, a coisa pode sair, mas anda tão inflamado o mundo, que isso pode escapar por outro lado. Eu espero que você não seja o homem que sabe por onde vai acontecer. Nós não sabemos os meios que pode ir, sabemos que vai acontecer um dia. Mas diante de tudo isto, o que nos interessa, o que nos importa, é estar o quê? Preparados. Eu não tenho que estar perdendo sono e preocupado. Gente, o que eu tenho que fazer é tomar esses sinais e, como diz Jesus, levante os seus olhos, porque a coisa está perto, o arrebatamento. Agora, alguém pode me dizer, irmão Febrônio, isso aí é o Armagedon, é a terceira? Irmãos, há muitas perguntas, eu mesmo tenho muitas perguntas, mas se há uma coisa que eu não gosto de fazer, é viver dando lugar às conjecturas que elas vêm na mente. Porque a pessoa, quando não consegue responder segundo o que eles acham que lhes vale, se escandalizam. Nós somos chamados para crer. E aqui está fatos que aconteceram. E se aconteceu, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vai acontecer. Agora, como? Não sei. Só sei que nós estamos na hora, entende? Do rapto. E você pode dormir, no outro dia já aconteceu essa sétima visão. É questão de horas. Então, que Deus ajude para que equilibre as coisas e busque. Mas chegou um tempo definitivo. Vocês procurem na internet uma profecia de uma velha irmã de 90 anos da Noruega. Está bem bíblica, bem correta. E você vai ver de coisas que está acontecendo. Coisas que quando ela diz que viu, ela estava orando, sentada, e ela viu. Não tinha como se cumprir. Quem diz que Hitler tinha por onde levar ou arrastar o mundo à guerra, aquele jovem? Que ele morreu com 56 anos, no ano 45. Quem diria que ele faria isso? Quem diria que Mussolini faria aquilo? Quem diria que a tecnologia iria disparar? O mundo científico, as mulheres haveriam de mergulhar e arrastar o mundo a uma imoralidade? Os mais velhos sabem disso, que era difícil. Mas aí está. As coisas têm se cumprido. Então, você quer ver melhor? Veja essa profecia dessa irmã ali da Noruega. Ela aponta 4 itens. E um dos itens é que a Europa seria invadida.
Como a Europa ser invadida? Sim, os imigrantes. Vocês têm visto os problemas que têm acontecido ali? E ela diz que a última coisa que ela viu foi a Terceira Guerra, que fez com que todas as guerras anteriores fossem como brincadeiras. Brincadeiras. E que nesse tempo de paz, chamada Tentes, né? Nunca o mundo gozou de uma paz tão grande como gozou até então. 80 anos, do ano 60 e pouco, até hoje. Claro, tem guerrinhas por aí, mas eles se globalizaram, ganharam muito dinheiro, aumentaram o comércio, fazem trocas, vendas de mercadoria e se enriqueceram muito. Nunca houve um tempo em toda a história da humanidade, um período tão longo. E ela diz bem assim, que muitos países se desarmaram, como o dela mesmo. Vocês sabem, eu ouvi falar, não sei se é certo, o Brasil que fabrica armas, ou isso e aquilo, muitos tipos de armas, aviões. O que nós temos para enfrentar, nós temos munição para 24 horas só. Venezuela, que é um paizinho de nada ali, mas que se aplicou na coisa militar, está bem mais na frente. Vocês não viram Maduro dizendo esses dias que quebraria os dentes do Brasil? Ora, rapaz, eu sou brasileiro, nós vamos com a gengiva e te mastiga. Ora, não é assim. Porque eu ainda sou meio pedrão, sabe, irmãos? Desculpa. Mas por quê? Ele tem muito mais armas, aviões, coisas mais modernas. A Rússia o ativou e eles tinham muito ouro devido ao petróleo. O que fez a Venezuela? Ninguém precisa trabalhar, vamos todo mundo mamar nessas tetas agora. Não desenvolveu o seu parque industrial, não deu iniciativa privada, e agora sobe um ditador lá, limita. Se quer mamar, tem que me apoiar. Quem passa fome e necessidade de lá é o povo pequeno, simples. Mas os que pertencem lá, as suas milícias ou o que seja, irmãos, vive como nunca viveu. Viveram, tem fartura, tem riqueza, mata e não tem que responder a ninguém porque pertence ao partido. É assim que as coisas têm caminhado. E você veja que o antigo presidente queria fazer o mesmo. E os outros, a verdade é que o socialismo, ele quer dominar, o Estado dominar. Que Deus nos ajude, mas você pode melhor olhar isso dentro das mensagens, com a ajuda de busca que temos e tudo mais, e completar melhor essa visão. Então, hoje pela manhã, somente te mostrando uma trilha. Igual se faz antes de fazer uma estrada, se faz uma picada no mato. É fazendo essa picada e vamos andar por ela. Fiquemos de pé. Senhor Deus, nós não sabemos como explicar e há detalhes, e mesmo se soubesse, que vantagem isso teria, Senhor? Tudo para nós soa como alerta, como a sirene, como aviso. Ajuda-nos a estar preparados, nos prepare se há alguma coisa que não estou correto, meu irmão, meu povo, que o Senhor nos discipline, nos corrija, seja o que for, Pai, mas que nos ponha na linha do arrebatamento. Perdoa nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, a sermos mais sinceros e mais humildes
e mais verdadeiros e melhores filhas e filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda, irmão, só essa notinha, aqui está as coisas. Eu não gosto de entrar nessas coisas doutrinárias, que quer ver mistério e coisas. Eu gosto de ir direto ao que a gente necessita. Por isso que muitas vezes, meus cultos para esses que vivem antenado com mistérios parecem infantis. Porque meu ministério é arroz e feijão. E quando eu misturo é feijão com arroz. É isso aí, é o que nós precisamos para servir a Deus. Não adianta a gente encher a cabeça de vocês de tantas coisas, entende? Puxar tantos mistérios e você não está preparado para o arrebatamento. O próprio Senhor Jesus, quando ele instruía seus discípulos que fossem a Jerusalém para se encherem do Espírito, ali tinha um irmão que nem dava atenção. Ele disse: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É bíblico. Mas qual a resposta de Jesus? Não te interessa saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então a minha palavra a vocês é esta: nunca se envolva com coisas que não é de competência, que não te ajuda. Se você sabe ou não sabe, aquilo não te tira nem te põe no arrebatamento. Agora, se você não tem temperança, paciência, o novo nascimento, isso tira. E não vamos tentar, entende, querer tampar nossas falhas com: eu sei te explicar isso aqui, irmãos, como ninguém. E mistérios. Todo mundo que se mete nisso termina misterioso. Então a gente dá uma passada rápida em alguma coisa, mas nós não estamos, eu não tenho essa propensão para isso. Eu espero que vocês sigam a mesma propensão nossa. Amém? Que Deus os abençoe.